Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, 28 de junho. O evangelho desse fim de semana é Mateus 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, domingo, acompanhamos a palavra de Deus, participamos da Eucaristia online, né? Porque, infelizmente, também no nosso Rio Grande do Sul, vemos cada vez mais a preocupação pelas pessoas infectadas pelo coronavírus. Vamos rezar, vamos mandar oração, prece também por aqueles que se doam, e muito nos nossos hospitais. Trazemos presente, então, a reflexão da Palavra de Deus desse fim de semana, que a liturgia celebra a solenidade dos dois apóstolos, que tiveram uma presença, assim, muito marcante na igreja primitiva. São Pedro e São Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primado, o primeiro papa. Paulo, o primeiro missionário, que levou a igreja ao mundo. Os dois, dá para dizer assim, personificaram a identidade da igreja como discípulo e missionário. Para termos uma ideia, a celebração de hoje é mais antiga, anterior até a própria festa do Natal. Quanto, então, é antiga essa festa que a igreja celebra de Pedro e Paulo, apóstolos. Vejam, então, se nós trazemos presente um pouco mais da vida desses dois, né? A vocação que nós encontramos na Bíblia, encontramos na Palavra de Deus. São Pedro, que era um homem pescador de Betsaida, estabelecido em Cafarnaum, e Cristo o escolhe, então, como pedra fundamental da vida da comunidade, da igreja. Cristo lhe muda o nome, o chama de pedra. Essa pedra fundamental, então, na vida da igreja. Me lembro como se fosse hoje, inclusive quando tive a graça de ir lá na Terra Santa, o lugar onde que teria acontecido também, inclusive o próprio Evangelho que nós acabamos de ouvir, aquela igreja pequena, mas construída toda de rocha, aquela rocha firme. E mais, São Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio. E merece uma aparição especial de Jesus ressuscitado.
Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã e é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja, inclusive aos povos pagãos. Cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício os judeus e os pagãos, e ratifica em missão com o seu sangue. É o testemunho que Pedro nos dá do martírio. Inclusive é crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, então São Paulo, chega a Jesus por um caminho diferente, conhece como adversário, e deve ser combatido como aquele que anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel. Paulo, que foi perseguidor dos cristãos e que, a caminho de Damasco, iluminado por uma luz do alto, e compreende que Jesus crucificado é o Messias de Deus. A partir daquele momento, torna-se um discípulo fiel, um ardoroso missionário, que percorre o caminho pelas vias de Damasco com 5 viagens, o mundo conhecido então pregando o evangelho e fundando novas comunidades. Para dizer, São Paulo é estudado inclusive por não cristãos, pelo testemunho missionário, assim que ele nos dá. Hoje nós vamos ouvir uma leitura também da palavra de Deus que nos diz: estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé, e agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória. Ou Pedro também, vemos o testemunho que gera oposição, perseguição. A atitude da igreja que está junto com ele quando foi preso, que reza por ele, a presença efetiva de Deus na comunidade da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, então, nos mostra, temos 2 aspectos. O primeiro, o caráter, dá para dizer assim, cristológico, que define a identidade de Jesus. Quem sou eu? A referência, então, de Pedro e Paulo é o Cristo. Mas, na perspectiva dos homens, Jesus era apenas, quem sabe, um homem bom, justo, correto. E, porém, na opinião dos apóstolos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É o Messias esperado que veio para libertar Israel. E podemos dizer assim: e para mim, para você, para nós, quem é Jesus? Qual o lugar que ele ocupa, na verdade, na minha vida? Qual o lugar que Jesus ocupa na minha casa? E assim podemos fazer uma boa reflexão, né? Na catequese, por exemplo, na IVC. Quem é Jesus? É a referência fundamental. Jesus é uma pessoa. A transformação que aconteceu na vida de Pedro, na vida de Paulo, a partir da experiência pessoal. O que eu faço a partir da experiência pessoal com Jesus, na minha vida, na minha família? Esse dá para dizer assim que é o caráter cristológico. E o eclesiológico, então, da igreja, a igreja que é convocada à volta de Pedro. Pedro, és a rocha, pedra, sobre a qual edificarei a minha igreja. Qualquer casa, até esses dias o evangelho falava sobre a casa, né? Construída sobre a rocha. Como eu construo a minha casa? A minha vida sobre a rocha firme que é Cristo, que é esse testemunho que nos dá, assim, de Pedro e Paulo, ou também de todos os apóstolos. O testemunho que nos dá, inclusive, o nosso Papa, que hoje nós somos convidados a rezar por ele, a rezar pela minha igreja. É a minha igreja, e como é bom fazer parte dessa igreja, como é bom ser católico. É isso que nós queremos rezar.
sobre a fé da igreja primitiva, que hoje vem tanto nos ensinar. Infelizmente, nesse tempo, a gente não pode participar da Eucaristia junto à comunidade, como sentimos falta, mas vamos nos cuidar. Podemos participar de forma diferente, podemos fazer da nossa casa a igreja doméstica, o lugar onde que eu vivo a minha fé. Rezo pela minha comunidade, rezo por todas as pessoas, rezo pela comunidade, pela humanidade. É o Espírito que nos torna unidos. É Jesus, então, que fala a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está nos céus. É o Espírito que nos une. Nesse tempo, então, somos convocados a nos unir com toda a igreja, através do nosso Papa também, que se preocupa, inclusive esses tempos, ligou para vários bispos do Brasil. Essa unidade que nós realizamos a partir da fé, a partir do Espírito. Vamos rezar então pela nossa igreja, pelo nosso Papa, pelo testemunho que ele nos dá. Santo Irineu de Lyon diz a seguinte: aquele que preside a caridade é o nosso Papa, somos nós. Hoje o Papa continua a missão de Pedro, o testemunho de Paulo, com fidelidade e zelo, como pastor e guia. Gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do Papa Francisco. A Igreja vive outros tempos, com o carisma e testemunho desse simples homem que abraça a todos no seguimento de Jesus, humilde e pobre. Acompanhemos, então, logo mais a celebração da Eucaristia às 10 horas, que é transmitida através da paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e as irmãs, cada vez mais tem pessoas que se aproximam da palavra de Deus. E que essa bênção nesse domingo possa chegar até você e possa dar aquele ânimo que eu sinto também todos os momentos que me acosto à palavra de Deus e reflito junto com vocês. A coragem, a força que eu sinto dessa palavra de Deus, quero nessa bênção que chegue até você, ao seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom fim de semana, um bom domingo.